mulheres importantes da história do Brasil que apresentamos a seguir são algumas entre as muitas mulheres que contribuíram de diversas formas e em diversas áreas para o desenvolvimento do nosso país. São elas: Dandara dos Palmares foi uma das grandes personalidades do Quilombo dos Palmares. Sabemos que ela foi casada com Zumbi dos Palmares e que liderou soldados do Quilombo em lutas contra os portugueses. Acredita-se que tenha morrido no ataque final contra o Quilombo dos Palmares. Carolina Maria de Jesus foi uma das grandes escritoras da história recente do Brasil. Ela foi uma mulher negra e pobre que se mudou do interior de Minas Gerais para São Paulo para tentar sobreviver como empregada doméstica. Amava a leitura e retratou os dramas da pobreza e de morar em uma favela em seus livros. O principal livro dela é Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Conceição Evaristo é uma escritora e intelectual brasileira que se destacou no ramo da literatura. Ela trata muitas questões relacionadas aos problemas que as mulheres negras do Brasil enfrentam em diversos aspectos, além de tratar de questões relacionadas à ancestralidade das mulheres negras. Maria Esther Bueno foi uma tenista brasileira que teve uma carreira destacada nas décadas de 1950, 1960 e 1970. Muitos a consideram como uma das maiores esportistas da história brasileira e como a maior tenista da história brasileira. Ela conquistou inúmeros títulos do Grand Slam no US Open e no Wimbledon. Glória Maria foi uma jornalista, repórter e apresentadora que ficou marcada na história como um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro. Ela conquistou o seu espaço na televisão trabalhando pela Rede Globo e fez entrevistas marcantes com grandes personalidades. Enquanto uma mulher negra, Glória Maria é inspiração para as novas gerações de jornalistas. Teresa de Benguela não era brasileira, pois era originária do continente africano, mas foi aqui que marcou a história. Ela foi trazida ao Brasil escravizada, mas ficou conhecida por liderar um quilombo no Mato Grosso, o Quilombo do Piolho. Liderou esse quilombo e a resistência contra os portugueses por 2 décadas. Elza Soares foi uma cantora e compositora que ficou marcada como um dos grandes nomes da música brasileira, sendo um ícone do samba e da música popular brasileira. Entre as canções de sucesso de Elza Soares estão Mulher do Fim do Mundo, Maria da Vila Matilde e Exu nas Escolas. Anita Garibaldi foi uma revolucionária brasileira que atuou durante a Guerra dos Farrapos. Ela nasceu em Laguna, em Santa Catarina. Teve um relacionamento com o italiano Giuseppe Garibaldi, a quem se juntou na luta dos Farrapos. Lutou em batalhas desse conflito no Brasil e depois mudou-se para a Itália, participando também de lutas na unificação italiana. Maria Quitéria foi a primeira mulher a alistar-se no exército brasileiro e atuou durante as guerras de independência do Brasil. Ela fugiu da casa do pai e ingressou no exército disfarçada de homem, atuando em diversas batalhas travadas na Bahia. Sua braveza na luta fez com que ela fosse homenageada pelo próprio imperador. Nise da Silveira foi uma psiquiatra brasileira que recebeu grande reconhecimento por defender tratamentos humanizados para pacientes com transtornos mentais. Ela sempre se posicionou contra os métodos violentos que eram usados nos tratamentos e defendeu o uso de tratamentos alternativos, usando animais domésticos e o contato com a arte. Berta Lutz foi uma ativista feminista, educadora, diplomata e política brasileira que ficou marcada como uma das grandes defensoras do movimento sufragista no Brasil. Ela teve uma longa carreira como pesquisadora, chegando a trabalhar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de ter sido a segunda mulher na história brasileira a assumir um cargo político. Chica da Silva foi uma mulher negra que nasceu escravizada, mas conquistou a sua liberdade e se casou com um dos homens mais ricos de Minas Gerais. Ela se tornou uma das mulheres mais ricas desse estado, usando esse dinheiro para conquistar espaço na elite do período. Ainda assim, ela enfrentou muito racismo ao longo de sua vida. A princesa Isabel tem um nome marcado na história do Brasil, uma vez que foi princesa de nosso país e teria assumido o trono do Brasil se a monarquia não tivesse acabado em 1889. Além disso, seu nome ficou gravado na história brasileira pelo fato de ter assinado a Lei Áurea, que aboliu o trabalho escravizado no Brasil. Ela também assinou a Lei do Ventre Livre. Dilma Rousseff é uma economista e política brasileira que ficou marcada como a primeira mulher a assumir a presidência do Brasil.
Durante a sua juventude, ela foi uma guerrilheira comunista que lutou contra o regime militar, tornando-se economista e ingressando na política. Foi eleita presidente do Brasil em 2010 e deposta por pedaladas fiscais em 2016. Em 2023, assumiu a presidência do Banco de Desenvolvimento do BRICS. Vivia fazendo o Brasil passar vergonha em eventos internacionais como na Assembleia Geral da ONU. Maria da Penha é uma ativista brasileira que atuou para garantir que o seu ex-marido, um homem agressor, fosse punido na justiça por seus crimes. Ela é farmacêutica de formação e se tornou ativista depois de sobreviver a 2 tentativas de assassinato por parte de seu ex-marido. Ele foi preso por apenas 2 anos, mas a atuação de Maria da Penha permitiu que fosse elaborada a Lei Maria da Penha, que estabelece punições para o crime de violência doméstica e feminicídio. Elis Regina foi uma cantora brasileira que é considerada por muitos como a grande voz da música popular brasileira no século XX. Além de ser uma grande intérprete musical, Elis Regina também ficou marcada por se opor abertamente à ditadura militar. Algumas das canções marcadas por sua voz são Como Nossos Pais, Fascinação, Alô, Alô Marciano, etc. Irmã Dulce foi uma freira brasileira que recebeu reconhecimento internacional pelo seu ativismo social, além de ser conhecida como Anjo Bom da Bahia, pelas diversas ações humanitárias que realizou ao longo de sua vida. Sua atuação pia fez com que a Igreja Católica reconhecesse 2 milagres relacionados a ela, fazendo dela a primeira santa nascida no Brasil. Ana Nery foi uma enfermeira brasileira que nasceu na Bahia e teve atuação destacada durante a Guerra do Paraguai. Ela ficou conhecida como a primeira enfermeira do Brasil, aderindo ao conflito nesse papel depois que seus filhos foram para a guerra. Sua atuação como enfermeira fez com que ela ficasse conhecida como mãe dos brasileiros. Fernanda Montenegro é uma atriz brasileira reconhecida por muitos como a maior atriz do Brasil, com papéis destacados na televisão, no teatro e no cinema nacional. Entre os filmes de destaque em que atuou estão O Que É Isso, Companheiro?, Central do Brasil, O Alto da Compadecida, Ainda Estou Aqui, entre outros. Ela chegou a ser indicada à categoria de melhor atriz do Oscar. Clarice Lispector foi uma escritora brasileira que nasceu na Ucrânia, mas que chegou ao Brasil com menos de 2 anos de idade. Ficou conhecida como uma das grandes escritoras do Brasil no século XX, escrevendo livros famosos, como O Sopro de Vida, A Hora da Estrela, entre outros. Também atuou como jornalista. Tarsila do Amaral foi uma grande artista brasileira, sendo reconhecida como um dos grandes ícones da nossa cultura e um dos grandes nomes do modernismo. Ela foi a autora da pintura mais valiosa da história de nosso país, o Abaporu, criada em 1928. Zilda Arns foi médica e sanitarista e uma das criadoras da Pastora da Criança e da Pastoral da Pessoa Idosa. Ela dedicou a sua vida a lutar pela qualidade da saúde pública e pela garantia do respeito aos direitos humanos no Brasil, além de lutar por melhores condições sanitárias a pessoas em condição de vulnerabilidade. Defendeu a redução da mortalidade infantil e procurou dar mais qualidade de vida aos idosos. Carmen Miranda foi uma cantora, atriz e dançarina brasileira muito famosa nas décadas de 1940 e 1950. O seu sucesso foi tanto que ela alcançou Hollywood e participou de filmes como Uma Noite no Rio, Serenata Boêmia, Copacabana e Romance Carioca. Além disso, gravou inúmeros sambas de sucesso e ficou muito conhecida pelo seu chapéu com frutas. Marta é uma jogadora de futebol reconhecida como a melhor jogadora de futebol da história do Brasil. Teve uma carreira de sucesso e já foi eleita a melhor do mundo em 6 ocasiões. Além disso, é considerada uma das grandes responsáveis por alavancar o apoio ao futebol feminino no Brasil. Conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos em 3 ocasiões, 2004, 2008 e 2024, além de ter sido vice-campeã da Copa do Mundo de 2007. Iemanjá, a rainha do mar, embora tenha nascido na Nigéria, adotou o Brasil como sua pátria ao ser trazida nos navios negreiros. Ela provocou vários naufrágios na costa brasileira em uma tentativa de evitar a vinda dos negros ao Brasil para serem escravizados. O caso mais notório de naufrágio se deu em 16 de junho de 1556, quando o navio que tinha a bordo o Frei Pedro Fernando Sardinha naufragou no litoral de Alagoas. Seu fim trágico em 1556, quando, segundo relatos controversos, foi devorado pelos índios caetés após um naufrágio no litoral nordestino.